Olá, estamos começando mais um Fala Campeão, com coordenação de estúdio de Josiane Hitz e operação de estúdio de Rafael Martins. E comigo, Silvio Rato Filho, jornalista aqui do Bem Paraná, apresentando. Hoje temos um convidado absurdamente especial, um dos maiores campeões do futebol brasileiro. Eu acho que é o maior, eu não conheço alguém que tem mais títulos. E quando eu vi a lista de títulos, começou a dar dor de cabeça, porque a lista é gigantesca. Carlinhos Neves, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês, né. Falamos agora há pouco, estive aqui há muitos anos atrás, né, do nosso grande amigo Zé Beto, né, e quando a gente chega aqui, você começa a refrescar a memória, né, e quanta coisa já aconteceu de lá para cá, né, e é um prazer estar aqui, gostei do nome do programa, né, e falar sobre futebol, falar sobre a nossa carreira, sobre o livro recentemente lançado pelo meu amigo talentoso escritor Caibar Magalhães, né. Legal. Enfim, trocar ideia aí, ano de Copa do Mundo, ano especial, né, com esse calendário todo atrapalhado, né, um campeonato recém-iniciado, já com 6 treinadores demitidos, isso já demonstra o que que vai ser eh essa esculhambação, vamos dizer assim, né. Sim, Mas também, com a expectativa, né, de que o Carlo Ancelotti consiga dar aí uma direção mais profissional para a nossa seleção. Ele é um cara independente, é um cara extremamente vencedor, é um cara que tem uma escola que eu respeito, que eu admiro muito, né. Então não é só esse caos aí, né. Eu acho que a gente tem muito assunto legal para tratar. legal. Bom, e o Carlinhos Neves é aqui de Curitiba, nascido aqui. Você se formou aqui também, Formei em 79 na Universidade Federal do Paraná. e a tua ideia sempre foi trabalhar com futebol? Ou você tinha outros planos quando começou a Essa trajetória é interessante, né, porque eu me criei no interior, uma cidade muito pequena, no norte pioneiro do Paraná, em Figueira. Meu pai era funcionário da Copel, numa usina de energia a carvão, né, Uhum. uma termoelétrica, né. E como todas as vilas da Copel naquela época, elas eram muito estruturadas, né, com uma escola, com um hotel, com um campo de futebol muito bem cuidado, quadra poliesportiva, rio para você nadar, né. E eu pratiquei muito esporte, principalmente futebol, nadar em rio, e meu pai já nos era meio que uma espécie de nosso treinador. Em algum momento, o meu irmão, né, que quando meu pai não podia. Então esse gosto pelo futebol, pela prática, principalmente por jogar futebol, que eu jogo, até hoje, veio dali. Mas quando eu faço educação física, nunca me passou pela cabeça que eu viria a trabalhar com preparação física e com futebol. Eu fui fazer educação física porque era uma coisa que me interessava. E aí as coisas foram acontecendo, né, e não pararam mais, durante 45 anos. E como que você virou preparador físico? Como que foi Bom, esse isso também é bem bacana. Eu já namorava a Solange, minha mulher hoje, e ela tinha um vizinho, o Osni Manioto, que já nos deixou. Ele me viu jogando futsal em alguma ocasião, falou: "Pô, compadre", né, que depois nos tornamos compadre, ele dizia: "Você não pô, você joga direitinho, você não quer ir treinar em tal lugar, tal?" Eu falei: "Não, não, assim, obrigado, não é minha praia". E passou um tempo, ele trabalhava na Móveis Simo, que vendia para o Curitiba. Ah, E um dia ele me pegou pela mão e falou: "Vem cá, vou te levar lá no Curitiba, tem um estágio para você lá". E me apresentou para o Hélio Alves, feiticeiro. nossa, E o feiticeiro me chama, o preparador físico principal, que era o professor Divãozinho Frega, que nossa, também era meu professor na universidade, né. Jesus. Mas claro, era um estágio, né, então me encaminharam para a base. E quando eu chego na base, o treinador era simplesmente Dirceu Krieger, né, Meu Deus. meu ídolo, porque até então eu era torcedor do Curitiba, até eu começar a trabalhar no futebol. Meu pai torcia para o Curitiba, a gente ouvia os jogos pelo rádio lá em Figueira, né. Isso depois mudou quando me torno profissional. Quando eu saí do Curitiba e vou para o Atlético, eu percebi que eu tinha virado um profissional, que não torcia para nenhum outro clube. E assim foi, né, cheguei lá com o Krieger, tinha um preparador físico, um colega que já estava adiantado em relação a mim na universidade, que é o Luiz Antônio Máximo, que tinha jogado na base do Curitiba, muito meu amigo. E o Máximo foi promovido há algum tempo para trabalhar na equipe principal, e Uhum. eu ali, começando ainda no meu primeiro período da universidade, né, e aquilo ali fui desenvolvendo, já estudando, pesquisando, né, aprendendo na universidade, praticando ali.
Isso se consolidou mesmo muito próximo do meu ano de me formar, que foi 79, quando um dia o Evangelino da Costa Neves, né, não é meu parente, mas era o meu presidente, me chama na sala dele e fala: "Vem cá, eu quero te apresentar 2 pessoas, né". Uma delas era Gilberto Tim, Nossa. aquele alemão, né, enorme, né, com aquele carisma dele, de cara já: "Ah, e aí bandidão, vamos trabalhar junto?". A gente nunca tinha se visto na vida, né. E o Enio Andrade, né, Nossa. aquele carismático Enio Andrade também e tal. Então foi assim eu me formando no último semestre e acompanhando, já ajudando ali quando era solicitado, o Gilberto Tim, e conversando muito com o seu Enio, saindo para jantar, né. Aí o Curitiba é campeão, né, Sim, campeão Curitiba é brasileiro, né? campeão brasileiro. Nossa. Eu tenho uma foto histórica com o seu Enio, porque eu ficava dentro do campo como auxiliar. E quando termina, a gente se cruza, assim, eu com o seu Enio, aquela a torcida invadindo o gramado, e ele fala: "Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui". Ele tinha uma fobia ali de gente, né. E essa foto saiu nos jornais, na primeira página ali, aquele Que legal. menino abraçado com o seu Enio, né, uma lenda. E dali se tornou uma grande amizade. Eles retornaram ao Inter naquele final de ano mesmo, já me convidaram para fazer um estágio lá, e eu estava me formando aqui, né, e eu fui, aquele time de Falcão, Carpegiani, Nossa. time maravilhoso do Inter, né. Então, as coisas se uniram, né, eu me formando e ainda tendo a oportunidade de trabalhar com esses 2 brilhantes profissionais, e ainda ia conhecer a estrutura do Internacional na época, Sim. né, e ficar um mês lá anotando tudo, e aí a Nossa. coisa foi andando. Que loucura. E você acabou trabalhando nos, eu ia falar os 3 da capital, não, você trabalhou no, além do Atlético Curitiba, você trabalhou no Paraná e no Pinheiros, né? Isso, no Então, Pinheiros e no Paraná, nessa ordem, né. o Paraná se voltou depois dos anos 90, daí já, né, com o Minelli, é isso? Não. Não, não, é que confunde. Eu comecei no Curitiba realmente daí, fico ali um tempo, né, até 79 a final de 81, e num desses momentos o Geraldino foi contratado pelo Curitiba, Ah, e tinha uma paralisação, não sei se era Copa América, alguma coisa de uns 40 dias. E e o Curitiba estava sem alguém na preparação física, me chamaram ali meio que para aquele momento, né. E nós nos entrosamos de uma maneira, o seu Geraldo se entusiasmou comigo e me entusiasmou muito, falou: "Poxa, garoto, continue pesquisando", aquele jeito dele, né, meu filho, como ele falava, né. E a gente mas o seu Geraldo não chegou a estrear. sim. Fizemos ali alguns jogos amistosos, a coisa não andou bem. Eh, Quando o campeonato vai retornar, eles dispensam o seu Geraldo. Nossa. O Dreyer, Eduardo Dreyer, que era o supervisor, passa a ser treinador. O Hélio Alves retorna ao Curitiba, já era uma outra Sim. época, como supervisor. Aí o Curitiba Nossa. até acabou, fez uma campanha boa, Sim. foi à final com Londrina, né, Ah, é e verdade. o Londrina acabou sendo campeão. Ali foi o primeiro convívio meu também com o seu Hélio profissionalmente, com o Dreyer, né. Mas quando termina o ano, o seu Geraldo foi para o Atlético, de 81 para 82. E aí ele me chama num réveillon na casa dele: "Vem cá garoto", aquele jeito Nossa. dele. "Traga sua namorada e vem aqui conversar comigo e tal", ali perto do Albaldino do Amaral, por ali. E eu fui na casa do seu Geraldo, ele falou: "Ó, tô indo para o Atlético e não abro mão que você vai comigo". Eu falei: "Mas seu Geraldo, tô lá no Curitiba". Ele falou: "Vai lá, pede demissão, cara, vai lá e vamos comigo, cara". E eu avaliei, achei que tinha que ir, né, fui Sim. lá, me demiti do Curitiba e fui. E essas coisas da vida, foi aquele time de 82, né, Nossa. de capitão Washington Assis, Lino, Nivaldo, Jorge Luiz, Sérgio Moura, Ariovaldo, Jair Gonçalves Bianchi, Roberto Costa, Nossa. Rafael Camarota, Almir Domingues era o terceiro goleiro, meu amigo até hoje, né. Não no primeiro momento, aquele time foi sendo montado e consolidado ao longo da temporada, Sim. e o Atlético depois de muito tempo torna-se campeão estadual e, né, e o meu primeiro ano como profissional, eu tinha 25 anos, imagina que Caramba. loucura é isso, né, que um time dos melhores que eu já trabalhei, né. Apesar de eu ter tido sorte de por mais simples ou modesto que fossem as equipes, se formavam time bons. Os times jogavam bem, né, Sim. tinham placares elásticos, era um time que tinha um jogo vistoso, um jogo bonito, independente do, né, com a quantidade de treinadores que eu trabalhei.
E aí a coisa foi fluindo. E ainda teve Pinheiros, Paraná Clube e título. Bom, você conquistou títulos aqui no Paraná e eu fui ver a tua lista de títulos, eu pensei, não vou contar, eu prefiro que o Carlinhos fale qual é o número. Você chegou a um número algum dia? Não. Não, a soma, sinceramente, eu não sei, porque, mas eu me lembro assim, se eu posso estar enganado, acho que foram 14 ou 15 estaduais, Nossa. né? Aqui tem, com o Pinheiros teve 2, com o Atlético teve 3, com o Paraná teve 3. Então acho que são 6. Tem mais um aí de 83 com o Atlético que eu não considero o meu, porque eu saí um pouquinho antes. Então, Mas deixar depois, o time correndo, deixar o time bem preparado, com depois força. teve o campeonato lá em seguida com o Grêmio, né? Um Sim. Grêmio show lá ao lado do Otacílio. Pós-Grêmio veio o Paraná, o primeiro título do Paraná, né? Estadual 91, com o Otacílio, o brasileiro da Nossa. Série B com o Paraná, com o Otacílio novamente. Aí nós vamos para o Palmeiras, o Otacílio sai, mas com o Luxemburgo nós ganhamos Paulista, Rio São Paulo, brasileiro. Depois, no outro ano, o Bipaulista, o Bibrasileiro. Nossa. Então, vamos ver. Retorna ao Paraná, teve o trio, tetra, Você né? também estava no tri e No no tetra, tetra. primeiro com o Nossa. Antônio Lopes, depois com o Otacílio novamente, né? Aí vem a passagem pelo São Paulo, primeiro o Paulista com o Levir em 2000, e Nossa. o retorno a São Paulo alguns anos, 2, 3 anos depois, aí emendamos Paulista novamente, acho não, com o Leão, Libertadores Mundial com Autuori, os 3 brasileiros consecutivos com o Muricy. Muricy. Nossa. Depois fomos para o Galo, né, quando parecia que tudo já tinha acontecido. Aí com o Cuca ganhamos 3 estaduais e a Libertadores. Daí isso em 13 e 14 com o Levir, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Nossa. Depois com o Cuca na China, a Supercopa da China. E no meu retorno ao Brasil, já em 17, daí 16, 17, o estadual com o Roger Machado. Foi o primeiro título do Roger. Ah, Foi lá no verdade. Galo, né? Que legal. Claro, tem muitos torneios, eu não considero muito, mas torneios conquistados em Parma, na época da Parmalat, torneios em São Paulo, a Florida Cup com o Galo também, Ah, né, que é lá nos um Estados Unidos, dos né? Estados Unidos, foi em cima do Corinthians, então ela se tornou importante, né? Mas assim, eu sempre trabalhei com a possibilidade que a equipe que eu estivesse trabalhando, ela pudesse estar entre os 4 Melhores. principais. Aquilo ali já era falar, bom, caramba, de uma média aí de 20 clubes, né? Sim. Você está entre os 4 e tal, e as coisinhas iam acontecendo, né? Os treinadores eram bons, normalmente a estrutura, se não era boa, a gente tornava ela boa, mas fundamentalmente bons jogadores, né? Sim. A gente sempre teve o principal artilheiro da competição, o melhor jogador da competição, a defesa menos vazada, talvez o melhor goleiro, porque era um trabalho em equipe, né? Desde o começo, desde muito cedo eu percebi isso, né? Que eu poderia ser aí o elemento de interligar Uhum. esses setores todos, né? E assim como me interessava pela fisiologia, pela fisioterapia, pela nutrição, pela hidratação, pelos cuidados, né? Isso foi se montando na minha cabeça, né? E na medida que eu fui evoluindo com os clubes também, tive grandes clubes que me proporcionaram isso, com estrutura, né? Como o Palmeiras na época da Parmalat, o Grêmio mesmo lá atrás, e um grande momento no São Paulo, foram 10 anos, né? 10 anos. Nossa. Quando o São Paulo era referência de praticamente tudo, né? Sim. E também depois no Galo, né? O Alexandre Calil, meu presidente na época, ele dizia isso com muito orgulho, né? Que a gente evoluiu, fez o Galo subir de patamar, né? E aí tem ele e seus companheiros de diretoria montar também um belo centro de treinamento, condições, Sim. né, de hotelaria, condições de departamentos científicos, departamento de observação, nos meus setores, né? Tudo que era necessário, se você pedia num dia, no outro dia já estava ali, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Quando eu olho para trás e para ser honesto, foi tão bom, né? Foi tão saudável que eu não vi passar. Imagino, que legal. Faltou algum título? Bom, Copa do Mundo, né? Você teve uma passagem É,
pouco espaço na seleção, né? É impressionante um profissional com o teu currículo ter tido pouco espaço. Eu não sei quem que era, não lembro de cabeça, eu lembro do Paixão, que era o preparador da seleção. Era porque alguém tinha alguém com currículo mais pesado que o teu lá na CBF ou Não, você não quis mesmo não, não, eu fui à seleção? seleção, né? É, eu lembro na Fiquei, Olimpíada, né? eu fiquei 2 anos e meio na seleção com o Mano Menezes. Mano. E se encerrou nas Olimpíadas, que a gente nem iria Ah, sim. dirigir, né? Quem dirigia a seleção olímpica era o Ney Franco. Ah, é Inclusive foi verdade. campeão sul-americano, com toda essa geração de Neymar, né? Sim, Casemiro, uma série de jogadores que estavam surgindo na época. Mas o Ney se demite da seleção porque recebeu um convite do São ah, Paulo. é verdade. E era ano de Copa do Mundo, e naquele momento ali se entendeu que era melhor que, mano, Sim, nós já dirigíssemos a seleção olímpica que estava praticamente pronta, né? E fomos medalha de prata em Londres. Eu tenho um orgulho danado, né? De ter participado de uma Olimpíada, de ser medalha de prata em Wembley, né? Mas eu comecei pelo final, né? Isso nos tirou da Copa do Mundo, porque ali se criou uma dúvida e Filipão estava no mercado, já era campeão mundial. A CBF resolveu nos trocar pela comissão do Filipão. Mas nós fomos convocados em 2010, e o Mano, principalmente para reformular a sim, seleção, né? Era um momento de transição e eu acho que isso foi muito bem feito, porque muitos jogadores foram aproveitados na Copa, mas também existiam muitas dúvidas em muitas posições. Aliás, isso permanece até hoje, né? Teve uma convocação ontem e ainda você percebe ali lacunas sim, importantes, né? Em várias posições que nós já tínhamos lá atrás. Eh, não tenho queixa nenhuma do tá trabalho certo. da CBF, não era um trabalho como é hoje, né? Eh, eu prestava serviços à CBF, então metade do tempo eu estava no São Paulo e depois metade do tempo eu estava no Galo, né? Eu não recebia nada de CBF, eu recebia do meu clube, né? Ah, Então é? eu trabalhava na CBF, Ah, no clube, muitas vezes jogava na África e tinha que retornar aqui, chegar na cidade de origem e ir para o Nordeste, né? E não estou me referindo à remuneração, nisso era o que menos importava. O sim. que eu solicitava na época era tempo para acompanhar os possíveis convocados. Eu falava: "Gente, eu tenho que saber, o Kaká fez uma cirurgia lá no Real Madrid, eu preciso saber como é que está isso, eu preciso entender". Na época era feita ainda através de e-mails, né, que eu Nossa, criei esse processo. Quando os jogadores eram convocados, eu conseguia ter contato com os preparadores deles, do país onde eles estivessem. Eles enviavam esse material dos últimos 15 dias, nossa. mas era um trabalho muito difícil, né, de você, conseguir interpretar tudo aquilo, né. Então logo eu saio da seleção, o meu auxiliar, que era o Fábio Mascheredian, né, Sim. depois já com o Tite, aí eles passaram a ser também contratados, né, então Ah, eles trabalhavam só para a CBF, então eles tinham todo o tempo do mundo para pesquisar, para sim. acompanhar jogos no Brasil, que eu acho que é o modelo, né. Então, mas foi muito rico, eu aproveitei muito, porque eu já fazia esse intercâmbio com os clubes, né, e com a seleção, então, quando eu ia na Alemanha, eu ia assistir os times alemães treinarem, quando eu ia na Inglaterra, Isso é tinha a legal. oportunidade de conversar com os treinadores, com as comissões técnicas. Para mim foi muito rico e tenho um orgulho muito grande de ter servido a seleção e de ter sido um medalhista olímpico em Londres. Legal. Tem alguma dessas conquistas todas, desses títulos, tem algum um ou outro que é mais especial que você guarda assim, putz, aqui ou que talvez a tua participação tenha sido mais, sentida ou você sentiu que a tua contribuição foi maior ou por algum outro motivo, às vezes questões pessoais mesmo, ó, é um grupo mais legal, mais humano, mais Não, eu valorizo cada título que conquistado, cada um. E eu digo, brinco, né, quando eu jogo a minha pelada lá, alguém fala: "Pô, mas você ganhou esse campeonatozinho aí, né?" Eu falei: "Mas o campeonato que eu disputo é esse. sim, Eu não posso disputar o campeonato que eu não disputo. Então eu não sim, posso sonhar com Champions se eu não ganhar uma Libertadores, né, é, se eu não me classificar para a Libertadores". Óbvio que o campeonato mundial, com São Paulo contra o Liverpool, na ocasião, tão forte quanto é hoje, né, da maneira como foi conquistada, com um trabalho de equipe muito grande e muito bem comandado pelo Paulo Autuori, né. Se você voltar um pouquinho no tempo, o São Paulo tinha ganho o campeonato estadual, que era outro treinador ainda, depois ganhamos a Libertadores e fizemos um campeonato brasileiro irregular,
que eu já sabia disso, que é muito difícil você manter mentalmente um time focado a temporada inteira e ainda tendo um mundial para disputar. E o Paulo brilhantemente, quando a gente consegue sair daquela zona nebulosa ali, perigosa, né, de Uhum. classificação, quando a gente atingiu o número necessário para estar livre de qualquer situação, Paulo, de uma maneira muito corajosa, falou: nós vamos dar uma semana de folga para todos os jogadores que atuaram mais de 70% no campeonato. Era o nosso time titular inteiro, do Rogério Nossa, ao camisa 11, né? E fomos criticados na época, nossa, imagina. até ficamos em xeque no clube, alguém com dúvida disso, mas o Paulo teve essa coragem, foi ideia dele, e retornamos, fizemos um novo planejamento de treinamento, tanto da parte física, como da parte técnica, tática e mental, como o Paulo gosta de falar, né? E quando chegamos lá, enfrentamos um adversário na final muito difícil, né? Os caras não tomavam um gol há 11 jogos. Cara, Eu gosto de me lembrar que os volantes do Liverpool eram Gerrard e Xabi Alonso, nossa. né? Dois treinadores, Nós imagina. tínhamos Mineiro e Josué, né? Sim. O gol até foi do Mineiro, O né? gol foi do Mineiro, né? Então, e suportamos, foi uma pressão enorme, foi um jogo muito difícil, né? Eu Então, lembro. claro que é um campeonato significativo, mas a Libertadores pelo Galo, Sim, não com o sei se Ronaldinho Gaúcho, né? E Cuca. com o Ronaldo, exatamente, o Ronaldinho, da maneira também como, né, como foi ganha, porque a gente perde o jogo, né, por 2-0, tem que refazer esse É, resultado, aí temos uma prorrogação e aquilo ali se encaminha para uns pênaltis, nos pênaltis, né? Os nossos jogadores bateram bem, o Vitor foi muito bem, mas eu tenho orgulho de todos os títulos, sabe? Todos, tem todos que ter, né? assim. O título do Paraná em 92 é da Série B, mas foi contra o Vitória lá na Fonte Nova com 70.000 pessoas que a gente ganhou com o gol do Saulo, né? Com aquele time que Nossa, jogava por música, né? Era um era time absurdo. moderno. É, Outro dia alguém me pediu para eu ver o jogo novamente, para fazer um bate-papo sobre isso. E eu assisti o jogo inteirinho novamente, falei: "Caramba, quando se fala de aproximação, de superioridade numérica, de marcação alta hoje, né, de transição, aham, aquele time do tinha Otacílio tinha tudo. tudo isso, tudo, É, né? Jogadores talentosos como Aduilson, eh eh, Serginho Prestes, né, Maurílio, Saulo, né, Marquinhos Ferreira, João Antônio, uma defesa ótima, um goleiro bom. Então, eu acho que cada conquista tem a sua história e sim. tem o seu significado. O que faltou realmente participar de uma Copa do Mundo, né, que parecia que a gente iria participar no nosso país, né, e acabamos saindo, mas o universo, né, os deuses do futebol, no mesmo ano em que o Brasil eh, acontece aquele desastre, né, do 7-1, semanas depois o Galo estava sendo campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Lanús, uma equipe argentina, né, e logo em seguida sendo campeão da Copa do Brasil, que era um título que eu não tinha, era o título que Ah, você não faltava, né. tinha. Nossa, E junto com o Levir Coupe, meu amigo Levir Coupe, né, que Curitibano. mora aqui em Curitiba, meu grande amigo, né. Então é assim, cara, eu acho que tem que se comemorar toda a conquista. Tá certo. Olha, dos treinadores que trabalharam com você, eu fiquei tentando pensar qual deles que é mais, não vou usar obcecado, mas mais preocupado com a parte científica e preparação física. Tem o Autuori, fala muito sobre isso. O Rubens Minelli, eu sei que é uma espécie, alguns dizem que é uma espécie de precursor no futebol brasileiro ao levar É, mais a sério a parte física e científica. Tinha aqueles treinadores antigamente que eram mais boleirões, né? Mais jogo jogado e não e achar que isso é papo de cientista, né? Falar de preparação, fisiologia, nutrição. E você trabalhou com vários aí que levam muito a sério, né? O Vanderlei Luxemburgo gosta de comissões técnicas gigantescas, é que virou padrão hoje, na época não criticavam ele por criar comissões na época técnicas. era eu e ele, não tinha nem o Vanderlei não Ah, tinha nem é? auxiliar. Você tinha que fazer o papel de fisiologista, Não, fisiologista a gente nutricionista. já tinha, mas de auxiliar É, técnico sim. Vanderlei não tinha nem cara, auxiliar. Mas você colocou bem, eu costumo dizer e cito muito no livro, né, que eu tive a grande sorte de ter tido ali esse trio, né, na ordem, seu Enio Andrade, o Otacílio Gonçalves e o Bisvinelli, nossa, que além do conhecimento absurdo, por eles serem muito adiantados para a sua época, eram cidadãos, né,
homens de comportamento íntegro, retos, para a vida, né. Agora, o diferencial dos 2 para do seu Enio para o Otacílio, que o Otacílio era formado em educação física e foi um preparador físico brilhante, inclusive auxiliar de Gilberto Tim, um dos auxiliares de Gilberto Tim. Aham. Então o Otacílio foi o primeiro cara realmente que a gente sentou e falou: "Aqui, ó, vamos planejar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui". Mas eu trabalhei com muitos treinadores, ex-preparadores físicos. O Levir é um deles, o Autor é um deles, o Luxemburgo é um deles, o Mano Menezes é um deles. Posso estar esquecendo de alguém aqui, Antônio Lopes, né, Celso Rotti, Nossa. né. Então também foi, de certa forma, uma oportunidade que eu tive, porque a responsabilidade de um preparador físico sendo dirigido por um treinador que já foi preparador físico, né. Agora, também tem aqueles treinadores que eu chamo de bichos do futebol, né, que não foram formados, mas que jogaram. Cuca, Muricy Ramalho. Muricy é um fenômeno nisso, né, a intuição dele, a importância que ele dá. O Muricy ficava em cima. Cuca também, de ficar sabendo: "Pô, quero saber aqui o GPS, quem correu acima disso, quem correu abaixo disso, por que que esse cara aqui não teve tantas ações ofensivas, por que que a velocidade dele foi essa", né. Legal. Isso falando de lá atrás, né. Então, de uma Nossa. maneira geral, qualquer treinador que tenha essa percepção de trabalho em equipe e que saiba que para uma equipe render técnica e taticamente, ela tem que estar numa condição física exuberante, né, eles eram muito cuidadosos, né. Pouquíssimos, mas muito poucos eram desleixados em relação a isso. Legal. E vamos agora falar um pouquinho do livro, pedir para o Rafael Martins, meu operador, solta aqueles vídeos e aquelas fotinhos lá enquanto a gente conversa um pouco sobre o livro. Como é que foi a repercussão? Esse livro está muito legal. Eu li ali a abertura do Caibara, o depoimento do Raí, né? Putz, ele dá um depoimento muito legal. O que eu senti é que um dos focos do livro é a questão humana, né? Que não é só conhecimento científico, não é só chegar. Opa, Ancelotti ali, Relaxa. não é só chegar e derramar exigir dos jogadores, faça isso, porque a planilha é um número, é muito personalizado e contato humano, né, Canis? E quando a gente são 45 anos, né, acho que, o nome já diz uma coisa, conversa sobre futebol, aí 45 anos da história ou a trajetória de um Sim. preparador físico. Eu relutei muito sobre isso, porque eu não queria fazer um livro didático, porque as pessoas hoje não têm muita paciência para ler, já tem muita literatura mundial sobre isso. Aham. Também não queria fazer um livro, contando causos e com todo respeito aos vários livros que existem sobre isso, porque também eu não tenho essa capacidade, né. Sim. E eu queria fazer um registro, e a ideia na verdade, nós fomos elaborando essa ideia ao longo dos 3 anos e meio. Nossa. Né, quando, a gente começou a se encontrar. Caibara é um professor de literatura, um professor de português, um poeta com vários livros editados e que tem um olhar muito bacana, inclusive sobre o futebol. E quando nós entendemos que teria que ter haver, né, uma trajetória, eh uma organização, né, histórica ali, passando pelos clubes, mas também passando pela forma como o autor, no caso Caibar, me via atualmente. Né, então eram reuniões semanais de 3, 4 horas, Nossa. e em alguns momentos ele me indicava um filme, eu indicava um livro para ele, ou a gente saía para tomar um chopp em algum lugar, e a gente já encontrava algum torcedor, de repente a gente estava numa biblioteca e se lembrava de alguma coisa, né. E isso foram surgindo temas que ele foi anotando, né, então, muitos momentos a gente fala sobre o envelhecer, sobre o fair play esportivo, sobre a ética, sobre o Instituto Futebol de Rua, que eu sou embaixador, né, que é uma ONG que utiliza o futebol como ferramenta social de inclusão de meninas e meninos, né. Eh, vários sobre a música, sobre o meu contato com alguns músicos que a gente foi fazendo ao longo da vida, né. Então é um livro que ele não precisa ser lido cronologicamente, você pode chegar ali, escolher um capítulo, né, e falar: "Não, pô, Legal. deixa eu ver como é que foi lá no Grêmio, né, ou pô, deixa eu ver o que o Carlinhos fala sobre isso aqui, né, para que caminho ele acha que vai tal assunto, né". Então acho que o Caibar teve uma sensibilidade muito grande, né, a apresentação realmente foi feita pelo Raí, não poderia ter sido por um outro atleta, porque
quando a gente começou o livro, o Caibar me perguntou, falou: "Carlinhos, pô, pensa aí, né, num cara que te representasse, num cara que você gostaria". Pô, teria inúmeros, né, aqui em Curitiba vários, né, e ao longo de 45 anos, outro dia alguém fez esse levantamento para mim, a probabilidade de eu ter trabalhado com 3.000 atletas. Nossa, Então é um universo muito grande, né. cara. Mas eu conheci o Raí em 2000 e nos tornamos amigos desde essa época, quando ele parou de jogar, exatamente quando a gente ganhou o Campeonato Paulista em 2000. Ah, Então já se vão alguns anos e a gente, já foi sócios num produto esportivo que era o treinamento do Raí, elaborado pelo preparador físico da seleção na época. Nós fizemos a Copa do Mundo, chamava-se Raí Training, que legal. né, e esse produto foi vendido para uma rede de academias, né, e a gente foi, estamos em São Paulo, ele vem para cá, ou às vezes quando a gente se encontra fora do país, quando eu estou viajando com a minha esposa, né, e criou-se essa, né, essa amizade grande e tal. Quando a gente abriu o Folha Seca lá atrás, né, ele foi o padrinho do bar, ele veio como amigo, mas Que legal. obviamente que ganhou uma repercussão muito grande. E o Raí não falou: "Eu quero", me chama de Carlão, né, falou: "Não, Carlão, eu quero escrever isso aí, vai demorar um pouquinho e tal, porque eu não sou muito organizado e tal", e realmente ele entregou em cima do laço, né. E ficou muito bacana, eu brinco, se eu me tornei 10% de tudo aquilo que ele fala ali, eu já estou realizado, né, porque eu acho que ele exagerou, ele extrapolou, né. Mas foi uma oportunidade também de homenagear cada um desses treinadores Legal. ao longo da minha carreira, porque eu não teria feito nada se não tivesse tido a compreensão, o apoio deles, né, principalmente quando eu era muito jovem. Eh, Algumas figuras importantes, né, na minha formação geral, na minha formação pessoal, e uma maneira de homenagear também o futebol, que eu continuo apaixonado pelo futebol como um todo, sei que ele está num período de transformação, nesse mundo atual, né, de IA, de sofisticação, e que não tem caminho de volta, não tem como, mas eu sei que a gente deve falar sobre esse assunto daqui a pouco, não tem como fugir disso, mas eu acho que a gente tem que encontrar um exato equilíbrio, né, entre Sim, esse saber aí cibernético e um saber da vida, do dia a dia, de conhecer tanto e, fundamentalmente, de quem está do outro lado, né, do ser humano ali, né. Quando sim, eu olhava para o jogador, eu não via só o jogador, né, eu via o cara pai, o cidadão, o filho, o cara com suas complexidades, na sua formação, com tudo que ele tenha passado, né. Então, além de dar uma estrutura física, fisiológica para atlética ao jogador, eu me preocupava também com a evolução dele como homem, como cidadão, e também numa tentativa, né, de fazer ali um atleta mentalmente forte, né, que pudesse suportar essa dureza do futebol, das derrotas, das críticas, sim. né. Hoje piorou muito isso com as redes sociais, Nossa, qualquer um se esconde atrás né, de uma expressão ali e critica, e às vezes de forma exageradamente absurda. A gente viu o que aconteceu com o Roger Machado agora, 15 dias nossa, atrás, quando ele chega no São Paulo, foi um sim, massacre, uma coisa, desculpa, nojenta, né, e o Roger, com sua capacidade, está conseguindo demonstrar, né, que dá para se fazer um trabalho profissional e também se ter posições políticas do lado correto, posições corretas, se posicionar, né, nesse mundo aí tão polarizado, né. Então, acho que o livro entregou um pouquinho disso tudo, né, não há nenhuma pretensão literária, absurda, porque, né, é uma primeira experiência, apesar do Caibar ser bastante experiente, e era principalmente também para deixar um registro para o meu neto Bernardo, né, que já tem 7 anos, que está compreendendo, a entender e saber um pouquinho como foi a história do vô dele. legal, é um grande legado, tá muito legal o livro. E passando, vamos falar sobre preparação física mesmo, como que impacta no futebol, né. Hoje a gente vê muito, os comentários, imprensa, torcedor vinculando, normalmente vinculam preparação física ao fôlego. Ah, se o time corre mais, marca mais gols nos acréscimos, isso é uma relação com preparação relacionado diretamente à preparação física, mas é muito mais do que isso, né, Canis? Ah, muito mais, muito mais.
É a estrutura. A preparação física ela é a base, é a estrutura do que uma equipe vai fazer. Não existe sistema tático se não houver suporte para isso. Se o cara vai marcar atrás, se vai marcar na frente, se ele vai pressionar, se ele não tiver uma equipe condicionada para isso todo mundo sabe. Houve uma evolução muito grande, né, nós somos uns precursores disso. Nessa época o São Paulo tinha começado com Turíbio de Barros, do São Paulo, e o Palmeiras, na época da Parmalat, talvez tenha sido o segundo clube a contratar 2 fisiologistas, né, Nossa. Ivan Pissarro e Paulo Zogaib, né. E a partir dali começou a se pesquisar. Hoje todos os clubes têm um departamento de fisiologia, como tem seus departamentos de análise de desempenho, que aliás foi uma expressão também criada por nós no São Ah, é? Paulo. E é até bom discutir isso, né, quando você fala análise de desempenho, de que desempenho está se falando? Físico ou Físico, técnico ou técnico ou tático? tático? Na verdade, nós criamos o termo análise de desempenho físico, quando a gente começou através dos GPS, na época eram imagens, né? Se filmavam os atletas, os movimentos, para você chegar ali uma distância percorrida, de que forma esses atletas percorriam essa distância, qual a velocidade máxima alcançada, quantos deles aceleravam, quanto eles desaceleravam, as mudanças de direção, os saltos, né? Isso tudo começou lá atrás. Hoje já está surgindo uma segunda ou terceira geração de GPS, né? E com dados extremamente sensíveis, né? Agora, a importância de você interpretar tudo isso, filtrar tudo isso e passar isso eh, ao treinador. E preparação física, eu entendi muito bem a sua pergunta. Não, não é correr o jogo todo, é correr o jogo todo com intensidade. Sim. É você ter aquele teu jogador velocista que faz, sei lá, tantas ações num jogo, ele possa fazer até o último minuto ou aumentar esse número de ações, Sim. né? E com a maior explosão possível, com a maior potência possível. Eu dou um exemplo bem bacana, e nós estávamos muito longe disso ainda. Um título com o Pinheiros aqui, com o Borba Filho ainda. Então estamos Nossa. falando de 84, certo? E o Pinheiros foi campeão e teve aquela premiação de final de ano, os melhores. E eu fui lá escolhido como preparador, o treinador e os jogadores do meu clube e outros. E o Dida foi o Dida, Lateral esquerdo. lateral esquerdo, de Colorado, Coritiba, Corinthians, Palmeiras, né? Seleção brasileira. O Dida chegou para mim e fez uma pergunta que eu entendi como uns vários elogios que eu recebi como preparador físico. Aquele jeitinho dele do Dida, faz tempo que eu não falo com o Dida, ele falou: professor, fala uma coisa para mim, por que que os jogadores do seu time, quando passavam por mim, faziam um ventinho? Nossa. Ele estava se referindo à explosão, à Sim. potência, né? Ao movimento. Olha que definição tão simples, mas tão valiosa, né? Cara. Então isso a gente já buscava lá atrás. À medida que isso foi evoluindo, né? Então hoje é exatamente isso, né? É você render, o tempo de jogo aumentou, Sim. né? Hoje temos Os acréscimos, do acréscimo no acréscimo. primeiro tempo, temos acréscimo no segundo tempo, aumentaram as substituições também, é uma série de fatores. Agora temos tempo para hidratação, que foi uma coisa que eu briguei muito lá atrás Ah, também. é? Muito, 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 se chamava de parada técnica, né? Mas nunca foi parada técnica, era realmente porque nós estamos num país, né, com temperaturas elevadas, e se você não resfriar o teu corpo, quer dizer, se você não hidratar o teu corpo, há perda de rendimento, há possibilidade maior de lesões, né? Porque as fibras musculares, elas ali se desalinham, né, em função de não estarem hidratadas, esse tipo de coisa toda, né? Agora, é muito importante lidar com isso tudo. E cada vez mais, claro, começamos lá atrás também, ao lado de profissionais, e não fiz isso sozinho, não é isso que eu estou dizendo. Muita gente começou também, cada um no seu clube, né? Essa questão da importância da força, né? De você trabalhar com repetições, de trabalhar com carga, de você ir evoluindo até chegar a treinamento funcional, tudo que se usa hoje em dia, né? E os atletas mudaram o corpo. Hoje os atletas de futebol têm uma definição diferente, né? Há uns anos atrás você vê os jogadores com os membros inferiores desenvolvidos, mas nem tanto
na parte superior. Hoje não, eles são muito bem trabalhados, muito bem acompanhados. Mas isso tudo, Silvio, não funciona de forma isolada. Não existe uma equipe que ganha futebol porque ela se destaca fisicamente. Assim como não existe nenhuma equipe que ganha porque tem um sistema tático perfeito, ou porque tem os melhores jogadores, ou porque mentalmente sejam fortes. Não. É a combinação desses 4 aspectos, né? É que torna uma equipe vencedora. A equipe que sabe lidar com isso. E eu vou te citar uma quinta, ainda que para mim é o comportamental, né? Sim. Hoje você perde um tempo grande cuidando para que o jogador não poste uma foto indevida em determinado local, ou sem camisa, ou alguma coisa que possa sugerir Que qualquer acaba coisa, afetando o ambiente lá dentro do clube, né? ou uma declaração infeliz diante de uma decisão. Ah, nosso time é melhor que aquele, ah, nós vamos arrebentar com eles, vamos passar por cima, tal. Então é a soma de tudo isso. Para a gente chegar a tudo isso, tem que ter gente competente, gente experiente e gente que saiba se posicionar e demonstrar para cada departamento que cada departamento é importante, mas que esses departamentos são ferramentas que cabe ao comandante, no caso, estou me referindo ao treinador, usá-las ou não, ou se saber muito bem usá-las, né? Porque eu já trabalhei com muita gente, os treinadores tinham pavor da palavra poupar jogador. Eu trabalhei com treinadores, quando se falava poupar, ele dizia assim: ah, então vai falar com o presidente. Porque eles achavam que poupar era deixar o jogador em casa, com a perna para cima, É, como não, 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 era preservar o jogador. Mas já baseados nesses dados hoje, né, que os indicadores bioquímicos nos dão, que os questionários ali, que você entrevista o jogador, né, para ver a sensação dele de desgaste, de fadiga, a questão do sono, a questão da alimentação, a questão da hidratação, né? Os períodos ali mais sensíveis, mais agudos ou crônicos, né? Essas métricas todas hoje, ela existe. E você encontrar esse equilíbrio, né? Do que o atleta fez na última semana, ou pelo menos as 2 últimas semanas, essa carga, né, externa que veio do treino, do arrancar, do saltar, do treinar, o do jogar, que eu falei, né? Como o organismo dele absorve isso, sim. né? O nível de desgaste, para onde que vai o glicogênio dele, como que ele vai saber lidar com isso, né? É uma arte, né? É uma arte. Você tem que, quando você consegue encontrar uma equipe que encontra esse equilíbrio, isso a gente dá uma olhadinha assim, nos últimos resultados aqui no Brasil é meio fácil de perceber, né? Quem está fazendo isso, né? Não é só o poder Uhum. econômico. Eu estou me referindo a Flamengo e Palmeiras, basicamente, né? Que tem aí tido os melhores resultados, né? E quando você vê o treinador do Palmeiras falando, quando você vê o pessoal do Flamengo falando, você percebe que em algum momento o Palmeiras mais adiantado porque não tem mudado o treinador, né? Mas isso realmente é um assunto, e isso não é privilégio nosso, né? Lá fora eles começaram muito antes do que a gente, né? Mas a gente já atingiu um nível hoje de poder estar ali pau a pau com eles. Bom, você citou a questão de poupar jogador, hoje se fala mais em controle de carga, né? Que a questão parece que se resume em conseguir recuperar o jogador em 72 horas. Parece que esse é Uma o das desafio. questões. É uma, É. né? O controle de carga é o nome que você deu. A se chegar, você falou, com quem nós podemos contar no próximo jogo? É isso. Só que hoje nós temos, né, inúmeras ferramentas, né? Inúmeras variáveis para se chegar a isso. Mas não se pode ignorar a palavra do atleta, o acompanhamento diário, o olhar da comissão técnica, Sim. né? São Paulo, pelo onde eu fiquei 10 anos, pelo andar do cara, quando o cara chegava andando já ao lado do fisiologista, esperava ele fazer a avaliação, fazer tudo que tinha que fazer. Eu falei, esse cara tá baleado, falando assim, né? Sim. Como é que você sabe? Eu falei, pô, olha o jeito do cara andar. Você sabia que o cara estava dolorido, você olhava na expressão dele de quem não tinha dormido bem ou qualquer outra coisa que tivesse acontecido. Então, é isso que eu me refiro. E há situações e situações. Há momentos, por exemplo, que o treinador tem que falar: não, não, esse jogo é de fundamental importância, eu vou correr esse risco, porque eu só tenho esse jogador com essas características e eu me entendo com ele, né, desde que o jogador
aceite a situação. Eu já vivi situações assim para ganhar um campeonato de um Sim. jogador que estava minimamente lesionado. E a gente sabia que ele poderia não ter uma lesão grave, mas ele poderia não suportar a partida toda. Mas ele era jogador fundamental para o momento daquele time. Era uma final de campeonato. E a gente sabia se ele jogasse. Esse jogador jogou 23 minutos, fez 2 assistências para o gol e saiu, nós somos campeões. Mas isso eu estava ao meu Sim. lado um médico experiente, um médico de seleção brasileiro, um treinador disposto a ouvir, a fisioterapia do lado e o jogador com uma capacidade cognitiva de entender e ele se submeteu ao sacrifício. Então é isso que a gente não dá para ficar criando uma questão assim, não, isso aqui é assim e pronto. Não, não há. Há momentos, né? Há realidades. Sim. Cada clube tem o seu poder de montar financeiro, de montar uma equipe com 2 jogadores por posição, até mais, do mesmo nível, outros não. Então, jogadores que são imprescindíveis. Assim como há jogadores que se recuperam mais rapidamente. Uma questão genética, fisiológica. Ele sabe que ele pode correr até o final da última partida, que ele vai se recuperar no menor número de horas possível. Né? E aí, o que vai se fazer, cada um escolhe. Como tem aquele jogador que ele também sabe que ele precisa de um tempo maior. Esse próprio jogador, ele já entende a situação, né? Agora, é lindo isso, né? Eu fui para a preparação física exatamente por causa disso tudo, né? Hoje, já com 7 anos que eu estou afastado, quando eu deito, eu sorrio, eu falei, caramba, chegamos ao mundo, né, que a gente imaginou. Mas isso não quer dizer que não se tomem decisões erradas, né, ou que em algum momento hajam críticas infundadas por causa disso ou por causa daquilo, principalmente para as comissões técnicas. Mas para quem tem conhecimento, para quem tem personalidade, é muito legal trabalhar dessa forma. Legal. E a evolução da preparação física no futebol, né? Quando você começou, eu me lembro que era um pouquinho antes de começar, pelo menos era polichinelo, corridinha, né? A gente via os vídeos, pelo menos era coisa bem simples. E hoje virou uma coisa maluca. O que que tem de mais novo, mais recente em preparação física? E há limites ainda Me para. permita discordar. Não, eu comecei como estagiário em 77, me formei em Sim. 79, né? Nós tínhamos aqui já preparadores como Divalzer Frega, Uhum. Luiz Roberto Mater, Vidal Pérez, né? Entre outros. Já se tinha treinamento em circuito, treinamentos de resistência, treinamentos de velocidade. Não tinha muita especificidade, né? Uhum. Todos os jogadores faziam o mesmo treinamento, né? Não eram divididos ali por posições ou por idade ou por questões fisiológicas. Eu acho que até a gente já debateu esse assunto. O que houve realmente foi quando a ciência entra no futebol. Já havia ciência, já havia muita literatura, autores alemães, autores franceses, autores espanhóis, autores americanos, né? Mas tinha coisas misturadas do atletismo, principalmente, do basquetebol, nada muito voltado para o futebol. Então, a grande evolução foi quando se começou. A gente conseguiu encontrar alternativas de mensurar o que um jogador fazia numa partida. E até aí aconteceram avaliações precipitadas. Então, o jogador de futebol lá atrás, corre 8 quilômetros numa partida. Então vamos colocar o cara para correr 8 quilômetros de forma contínua e esse jogador vai estar treinado. Eu tive brigas por causa disso, né? E não era específico, né? Porque depois foi se entendendo que desses 8 quilômetros lá atrás, esse jogador ele passava mais da metade dessa quilometragem caminhando ou trotando, né? Com uma distância muito pequena das ações de intensidade, que seriam os arranques de 5 metros, 10 metros, 15 metros, até 30, algumas vezes até 50 metros, né? Que é o que mais cansa, aliás, é esses pequenos piques, né? É o que decide uma partida, né? Por isso a importância da força e da velocidade, da potência, da explosão. É a resposta ao Dida lá atrás, né? Sim. Porque um time poderia estar condicionado a correr os 90 minutos, mas de forma lenta, sem o que se chama hoje de intensidade, que nada mais é do que a potência. Então, essa foi
a evolução. Quando começou a se perceber, né, a se interpretar que os laterais tinham um tipo de comportamento, que os volantes um outro tipo, os meias, os armadores os atacantes outros, os zagueiros outro, foi aí um primeiro passo para se entender, né, como que esses jogadores deveriam estar condicionados de uma maneira geral. Depois começaram a se descobrir testes e avaliações, métricas, eh, plataformas, né, testes em esteiras, testes em laboratório, principalmente com imagens mais fidedignos, e aí foi se encontrando o que se queria treinar. Então acho que essa foi a grande evolução. Hoje é muito específico, né? Muito, muito específico. Dá para se dizer que cada jogador, dependendo do clube, da comissão técnica, tem um plano individualizado de treinamento. Acho que essa é a grande questão. Legal. Você citou de estrangeiros, europeus, essa diferença. Agora, tem um momento que é a Copa de 70 que o Brasil encantou os europeus não só pela parte técnica, mas também pela sua preparação física, que foi feita de forma muito especial, muito específica, né? Porque foi no México, com variações térmicas de altitude e tudo mais. E na época pro brasileiro era uma grande novidade, né? Foi É, Parreira e Coutinho, se não me engano, de preparador. Coutinho e Admilson Chirol. E Chirol, né? Eles beberam na fonte do Cooper, né? Ah, é? Eles naquela época estavam introduzindo, trazendo o teste de Cooper para cá, que foi uma primeira avaliação, né, aeróbia do jogador, né, o famoso teste dos 12 minutos que a gente tinha aqui, o Ah, Dirceu, né, paranaense, também curitibano, né, que era um fenômeno. um fenômeno nisso, tal. Era um início de uma avaliação, mas era uma avaliação aeróbia, né, de um trabalho de resistência. Mas ali eles já começaram realmente através da Escola de Educação Física do Exército, na URCA, que eu visitei algumas vezes. Quando eu estive na seleção brasileira, a gente usou a estrutura deles para treinamento. Já tinha ali alguma coisa inicial de pesquisa, né? Mas foi um primeiro trabalho onde houve controle, né? Já se preocupou ali também, repito, com a alimentação, com as pausas entre um treinamento e outro. Mas realmente, né? O Brasil foi muito comemorado, aplaudido, e melhor de tudo ainda veio com título. Legal. Bom, e quando o Thiago Nunes era treinador do Atlético, ele rodava bastante a escalação e eu lembro que ele sempre citava que a questão de rodar o elenco não é só para evitar controle de lesão, para ter menos lesões, que tinha um impacto técnico no jogo, que o jogador que tem um desgaste de um jogo para outro, ele piora tecnicamente, né? Não firma bem o pé de apoio, né? O chute não sai tão forte, enfim, tudo que um atleta precisa fazer em campo. É por aí mesmo? Como que é o impacto do desgaste físico Também é durante por aí, claro, é o desgaste, a fadiga cognitiva. Um jogador cansado, não recuperado, o raciocínio dele é mais lento. E isso interfere diretamente nas suas ações. O passe acaba não sendo preciso, a finalização não sai da maneira como ele gostaria, e uma série de aspectos, né? Então é isso que eu estou dizendo. Já falei atrás, as coisas não funcionam de forma separada. O jogador de futebol não, Sim. ele não fala assim: "Ah, agora eu vou correr futebol. Ah, agora eu vou me posicionar onde o treinador quer. Ah, agora eu vou dar aquela caneta". Não, ele tem que estar quem está recebendo a bola se livrar de uma marcação, já preocupado em saber onde que ele vai colocar essa bola, tentar encontrar esse companheiro, ou se é a última bola, se ele vai dominar, se ele vai definir de primeira, esse tipo de coisa toda. Além hoje da exigência tática e que também exige muito da parte mental, que é o jogar em grupo, jogar coletivamente, né, se recompor rapidamente, saber aonde ele tem e em que momento ele tem que estar posicionado. O Thiago estava coberto de razão. Legal. Bom, vamos passar então para o jogo rápido, que são Opa. perguntas rápidas, respostas rápidas, baseados no conhecimento do Carlinhos e toda a história de vida dele. Qual os 3 jogadores mais velozes que você já treinou? Os mais rápidos, que poderiam fazer atletismo? Ah, eu tive muitos, cara, nesses 3.000, né, eu tive muitos jogadores rápidos. Eh, eu até pensei nisso, assim, vamos usar um jogador, de repente, de cada função, né, eh, de explosão, Roberto Carlos, né, tinha uma genética, eu estou me referindo agora ao Palmeiras um pouquinho, né,
o Edmundo era extremamente veloz e nós tínhamos o reserva do Edmundo, que era o Maurílio, aqui, Nossa, que com é a muito bom. mesma, na época nós já tínhamos avaliações de potência, de engate, uma série de aspectos, né? E o Edmundo e Maurílio estavam muito próximos, mas ninguém superava Roberto Carlos né, para a musculatura, Sim. desenvolvida, pelo aspecto de explosão dele. Eu vou me antecipar aqui. Se a gente for levado aí para resistência, né, a distância percorrida, eu estou dando nomes emblemáticos, né? E vou pedir desculpa aqui aos outros atletas meus, mas porque são muitos, então, Sim. que é o Cafu, né? Ah, o Cafu O é Cafu era um absurdo a distância percorrida por ele, eh em todos os treinamentos e em todos os jogos. Mas tive muitos outros, poderia citar Belletti, uma série de outros jogadores, Júlio Batista, se eu for procurar no Galo também teríamos outros jogadores assim, né. E aí faltou, da tua pergunta, Não, eram os 3 mais velozes, os 3 de maior resistência, que são os 3 que você então citou, você tem Cafu. Cafu, Roberto, né, e Edmundo, né. Isso, dos velozes, de resistência daí não, O Cafu, é. isso, legal. E daí tem uma brincadeira que a gente faz aqui, que é bem em tom de brincadeira, que é o troféu D'Alessandro. Os caras mais chatos do futebol, porque o D'Alessandro, né, todo mundo sabe, e a gente faz até em tom de brincadeira, teve jogadores e jogadores que vieram aqui e votaram nele mesmo, que diz, não, tem que ter um cara chato em campo. Em si, quem que é os jogadores mais chatos que você já viu em campo, já enfrentou, já trabalharam com você? Depende, chato como adversário ou chato para treinar? Vale para os dois, para É, treinar porque também, vale. eu vou dizer, eu vou dar uma resposta, é o seguinte, cara. Os jogadores chatos para mim eram os que achavam que jogavam mais do que jogavam, Ah, no meu grupo. aham, Os grandes jogadores, eu poderia citar aqui, pá, inúmeros, né, vamos dizer os que foram campeões, foram eleitos como melhores jogadores do mundo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, não sei se Roberto Carlos foi eleito, mas enfim, os grandes jogadores, Raí, enfim, eles não dão trabalho, cara, porque eles sabem, que jogam bem, sabem o que podem desenvolver, entregar numa partida e ter um comportamento exemplar. O duro era aquele e se lá que acha. achava que era bom, que nem titular era, às vezes era reserva do reserva, né. Agora como adversário não sei, cara, nunca eu nunca fiquei muito preocupado com isso não. Não sei se eu vou saber te responder isso, acho que essa aqui você vai ter que Vai tirar. passar em branco. É, Beleza, não, tranquilo, tranquilo. E os três. o mala, né, você quer dizer, mas não. Não, é que pra quem tá dentro de campo sempre tem os caras, né? Tipo, o D'Alessandro que ele irritava o árbitro, irritava o adversário, irritava os próprios companheiros, né? Né? O tempo inteiro E até. voltando ali também na explosão, depois você pode, né, Sim. eu não trabalhei com ele em clube, mas trabalhei há algum tempo atrás na seleção olímpica, né, em Londres, que era o Hulk, né. Ah, o O Hulk é Hulk uma também máquina. é dessa questão de genética, né, e também de cuidados e também atingia números absurdos, assim, nas avaliações. Legal. E os 3 melhores preparadores físicos da história? Cara, a história é muito longa, né. Sim. Eu posso talvez o tempo que eu estive, né, que foram referências para mim. O primeiro, evidentemente, Gilbertin, né, super campeão com o Inter, Sensacional. né. Ele Eh, foi campeão no Curitiba em 85 também, né? sim, sim. Não, eu também filho é campeão brasileiro, né. Ah, sim. Não, também. É, brasileiro pelo Ta Curitiba 85, né? não, Não não, era não, ele? não, não era o Frega, aí era o Era Frega, Frega. Ah, tá bom. Mas assim, sobre o Gilbertin, que foi uma grande base para mim, né, eh eu vou citar um outro preparador físico muito importante já numa outra área, que é o João Paulo Subirá Medina, tá, o professor Medina, que já foi para também atuou como preparador físico, mas também sempre para o lado sociológico do futebol, Hum, para esse lado humano do futebol. legal. Tem livros editados, né, o Medina, esteve lá no lançamento do meu livro em São Paulo. E Moraci Santana, Ah, o Muracy. também quando trabalhou como auxiliar de Gilbertin na seleção, trocamos muitas ideias, muito material, é um profissional que eu respeito muito. Poderia citar também Paulo Paixão, que ainda está na ativa aqui com seus 74 anos, também campeão mundial. Para ficar em 4, né, mas nós temos aí, eu acho que o nosso país sempre foi muito rico, de todos os estados, cariocas, mineiros,
paulistas, gaúchos, aqui paranaenses, temos vários ainda em atividade, né? Mas esses 3 seriam, assim, aqueles nos quais eu me espelhei. Legal. Outra brincadeira que a gente faz é para curitibanos, como você conhece bem a nossa cidade, dar uma dica para quem não quer opções melhores de se divertir em Curitiba. Os teus lugares favoritos em Curitiba, bar, restaurante, um parque, enfim, onde o Carlinhos Neves mais Bom, gosta de ir? bar tem que ser o Dom Max, né? Sim, O ex-Folha Seca, do meu grande amigo Paulinho, quase todas as sextas-feiras eu tô lá. É legal. um lugar bacana, elegante, comida boa, bebida boa, preço bom, música boa, né? E o atendimento do Paulinho e da Márcia são sensacionais. Eu gosto muito de caminhar pela cidade, muito de caminhar pelo centro da cidade. Faço isso quase que 2 vezes por semana. Calçadão ali, Rua das Flores. Vou fazendo o roteiro por ali, né, nas Legal. imediações da Praça Osório, vou até a universidade, ao Teatro Guaíra e vou cortando, entro pelas galerias. Se tiver uma loja de LPs eu paro, ou um sebo, uma livraria, eu tomo um café, né. O Parque Barigui é um dos meus parques preferidos, né, eu gosto muito, apesar de, terem muitos outros parques, né. E por aí, eu gosto muito, muito do meu futebol, da minha pelada de terça-feira, que é hoje inclusive, né, com meus amigos. Que legal. E e Curitiba é uma cidade encantadora, né, eu acho que ela tá muito bem servida hoje aí com seus cinemas, com seus teatros, né, com os lugares que tem música ao vivo, então são os bares, cafés e restaurantes, né, e tomara que ela continue sendo muito bem cuidada. Legal. Quero agradecer demais ao Carlinhos Neves pela participação aqui, foi muito legal o nosso programa Fala Campeão. E Carlinhos, últimas palavras. Muito obrigado, você vê, eu gosto sempre de falar, de futebol, sobre o que eu vivi nesses 45 anos, né, e que a gente tenha esperança aí, né, de um ano melhor pela frente, em todos os sentidos, né, que a gente tenha paz, que a gente se posicione do lado mais correto possível quando for escolher aí em quem a gente vai votar, né, que a gente diminua aí a violência, o respeito às mulheres, né, eh, que o nosso futebol passe a ser bem dirigido, bem conduzido pelas pessoas responsáveis, né, e fundamentalmente que a gente tenha paz no mundo todo, né, que ele está de certa forma aí descontrolado, muito violento, muito agressivo. Isso seria a minha a minha palavra, né, que seria esperança, né, de um mundo melhor. Assino embaixo do Carlinhos e agradeço a todos que nos acompanharam. Sigam o Bem Paraná nas redes sociais, em todas, estamos em todas as redes sociais que eu lembro, que eu conheço, estamos em todas. Só não estamos no Orkut mais porque acabou. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Fala Campeão, fica por aqui.